né? Nós temos que entender o seguinte, que isso daí não é uma coisa simplesmente de loucura. Eles querem criar um ambiente, em todo o ensino, muito mais conservador do que já hoje, que hoje é muito conservador. Muito. Né? Ninguém da esquerda pode cair no conto do vigário de que a escola no Brasil está dominada pela esquerda. Essa aí seria uma idiotice. Ou que a universidade está dominada pela esquerda, também seria uma idiotice. Logicamente que há na universidade, no meio dos professores, um certo número de gente de esquerda, porque logicamente são professores, acaba tendo sempre uma minoria mais esclarecida, né? E essa minoria esclarecida de esquerda. E esse pessoal completamente sem cérebro, esses são de direita, né? Então eles querem transformar as escolas e universidades em centros de reprodução de uma ideologia de tipo fascista. Todos eles falam que precisa restabelecer a verdade sobre a ditadura. Eles querem uma escola que faça a doutrinação em favor da ditadura militar fascista que houve no Brasil. Que foi uma coisa boa, né? Que no final das contas vão ter que explicar que a democracia não dá conta do problema, não pode eleger pessoas, que tinha muito comunista, sei lá o que eles vão falar. Mas é uma coisa fascista. Agora, a grande pergunta, né, que todo mundo deveria estar se fazendo com relação a isso é: para que isso daí? É um gosto deles? Eles gostam de ver as pessoas pensando que aqueles torturadores, aqueles animais da ditadura militar eram boas pessoas? É porque o pai e o tio do Etchegóin, que eram torturadores, o Etchegóin quer que a população ponha o nome deles numa praça? O que exatamente que está em jogo? O que está em jogo é que eles estão, na verdade, trabalhando ativamente para criar o clima para restabelecer no Brasil uma ditadura aos moldes da ditadura de 64 para pior. Porque senão qual seria o sentido de fazer essa pregação? Né? Nós não podemos acreditar que é simplesmente um problema de opinião. E que pessoas sensatas aí têm a opinião de que uma ditadura que torturava e assassinava as pessoas, enterrava em vala comum, escondia o corpo e tudo mais, era uma coisa boa. Logicamente que se a pessoa acha que isso era uma coisa boa, a pessoa é a favor de um regime de terror, de um regime fascista. É isso que está em questão. É isso que eles estão cozinhando nesse caldeirão das bruxas aí. Então, quando o fulano vem e fala uma coisa, fala outra coisa, nós temos que entender que isso daí é tudo uma preparação. Nós temos que ver que o governo Bolsonaro foi preparado por uma campanha ideológica ampla. Essa campanha ideológica, ela começou anos antes da derrubada do governo Dilma Rousseff. Uma coisa interessante, né, que diz respeito à cegueira da esquerda, nós íamos nos atos a gente via os atos da direita, né, e nos atos da direita falava a favor da tortura, defendia a ditadura, etc. e tal. E a esquerda falava assim: não, isso aí é um pessoal meio de gato pingado e tal. Aí o pessoal o principal porta-voz dessa ideologia agora é o presidente da República. Né? Então agora nós queremos falar mais uma coisa para o futuro imediato. É preciso combater tudo isso porque isso tudo caminha para uma ditadura de tipo fascista. Tem que ser energicamente combatido por todo mundo. O pessoal tem que abrir o olho. E a posição política da esquerda, ela está cegando as pessoas para a realidade. A posição política de toda a esquerda. Essas declarações, né,
do Fernando Haddad, quando esse resto aqui de rejeito da barragem de Brumadinho, que está no Ministério, fala que tem que acabar com o ensino público, o brasileiro é canibal, ladrão, a esquerda fala assim, será esse o caminho? Não, desse jeito não dá. Está tapando os olhos das pessoas.